Olá, bom dia. O entendimento entre a Associação de Magistrados e a Secretaria de Estado de Segurança está levando para a DEIC, ou para a SEIC, melhor dizendo, a apuração de ameaças e crimes contra magistrados. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E para essa conversa, o meu convidado é o presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, Dr. Ângelo Santos. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, é um prazer. Essa parceria, vamos dizer, esse entendimento já está afirmado entre a Associação de Magistrados e a Secretaria de Segurança no direcionamento dessas apurações? Sim, Ela. Ontem nós fizemos uma visita ao secretário de Segurança, Jefferson Portela. Já havíamos feito esse pedido diretamente a ele e ele ontem confirmou a aceitação do nosso pedido, entendendo a preocupação quanto aos crimes contra magistrados terem uma apuração com maior celeridade. Né? Então, o nosso pedido foi nesse sentido, que essas investigações ficassem a cargo de um dos departamentos da SEIC. E aí ele indicou o Departamento de Combate ao Crime Organizado para que a Superintendência Especial de Investigação Criminal. Isso. E dentro da SEIC tem o Departamento de Combate ao Crime Organizado, que ele indicou como aquele que ficará responsável pela investigação de todo e qualquer crime contra magistrados no Maranhão. E que só para a gente entender, até agora eles eram investigados pelo delegado da comarca onde acontecia aquele crime ou aquela ameaça. Isso. Era isso que acontecia, né? O que em regra tem que acontecer, isso. Né? Na localidade, no local do crime, a investigação pela autoridade que tem atribuição naquela localidade, naquele local. Isso é normal. Mas buscando uma maior celeridade, buscando também uma melhor interlocução entre a SEIC e também a diretoria, a DSEI, que é a Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal, que nós ingressamos com esse pedido para que tivesse uma resposta mais rápida na conclusão desses inquéritos. Muitas das vezes a pouca celeridade ou a conclusão não muito ágil gera um clima instável em localidades menores. Uma resposta à própria população, quando o fórum é atingido, quando o magistrado é ameaçado, a própria população sente-se ameaçada. Quando há uma conclusão mais célere, que é a nossa ideia em levar essa atribuição para a SEIC, a própria população se sente mais protegida, a sociedade se sente mais protegida. O senhor está sendo muito, vamos dizer assim, político com as palavras, mas posso dizer assim, quando a investigação demora demais, que o resultado demora demais, é a própria população que se sente atingida quando ela não se sente segura nesse sentido, é mais ou menos isso, né? Isso. Até agora, os resultados que vocês têm tido dessas investigações têm sido mesmo muito demorados? Aí depende do crime, depende das ocorrências. Nós tivemos, eu tive o cuidado de pedir uma certidão junto à Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal das ocorrências que envolviam segurança de magistrado, certo? Nós tivemos em 2015 cerca de 30 ocorrências das mais variadas. 30 no ano? No ano, de 2015. Já em 2016, esse número dobrou, tivemos mais de 70. Então, a nossa preocupação também é essa. Às vezes a gente nem tem ideia. A gente não tem ideia porque muitas das vezes, por conta da investigação, por conta da conclusão, e também pela matéria ser muito sigilosa muitas das vezes, a investigação necessitar um sigilo das autoridades, ela não é tão divulgada. Mas nós estamos num crescente e um crescente preocupante. E já em 2017, a própria diretoria já me informou que já tivemos 10 ocorrências, ou seja, no primeiro mês do ano, só nesses 30 dias, se nós levarmos a média, nós vamos fechar o ano com 120, o que já supera também o número de ocorrências de 2016. Então, a preocupação é grande, isso é uma preocupação do Brasil, das associações estaduais, mas também eu entendo, da Associação dos Magistrados Brasileiros, porque muitas das vezes tem colegas andando escoltados, com proteção. Claro, faz parte do trabalho, faz parte do nosso trabalho, nós sabemos que muitas das vezes o combate ao crime organizado, o combate a todo tipo de crime, a instituições organizadas voltadas para o crime, geram muitas das vezes ameaças e até tentativas mesmo contra a vida do magistrado. Isso é o ônus da carreira, nós sabemos disso, mas aí a nossa preocupação não só de dar essa condição para que o magistrado continue seu trabalho, mas também
no momento em que ocorrem situações de crime contra os magistrados, nós queremos também a apuração de forma ágil e célere. Na sua opinião, doutor Ângelo, o que tem levado a esse crescimento de número assim, que eu acho que passa 100% de um ano para outro, agora a gente já teve mais de 10 casos no mês só. O que leva ao aumento desse tipo de ameaça, esse tipo de crime contra magistrados? A gente observa que os setores voltados ao crime, eles têm se organizado mais. É verdade. Infelizmente tem acontecido isso. É verdade. Então eles têm se organizado na medida muito mais rápida e célere que o próprio Estado na prevenção dos crimes e também muitas das vezes da repressão desses crimes. Então, com a organização... mais no combate do que na repressão, justa, né? Mas essa organização tem sido muito maior da parte criminosa, né, da organização criminosa que do próprio Estado, por várias questões aí. Então, eu entendo que tem esse braço, os criminosos têm se organizado, mas também eu entendo que a revolta contra uma ação há sempre uma reação. Quando o Ministério Público, quando o Judiciário, quando as polícias iniciam um enfrentamento muito mais forte contra a corrupção, contra a impunidade, contra os crimes em geral, nós vamos ter essa reação muito maior. Então, um determinado colega é visto como um juiz que sentencia muito, que busca a condenação, claro, respeitando todo o processo, mas busca condenar. É rígido na apuração, é rígido no julgamento. Ele, muitas das vezes, ele é um alvo a sociedade pelo crime organizado. Mas o crime não gosta. Justamente, aquele que está sendo, as ações, aquele que está sofrendo as ações legais, mas está sofrendo as ações, entende que precisa de uma reação contra o magistrado. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só, eu volto logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com o doutor Ângelo Santos, que é presidente da Associação de Magistrados do Maranhão. E a gente estava falando nessa tendência de crescimento desse número de crimes, vamos dizer assim, mesmo que seja só tentado, mas é um crime contra magistrados. Essa é uma tendência nacional, doutor Ângelo? Nós observamos já que a mídia nacional tem feito inúmeras matérias, reportagens a respeito desse ponto, da segurança de magistrados. Hoje foi feito há pouco tempo um levantamento que tinham mais de cerca de 100 a 200 colegas magistrados hoje com escolta, andando com escolta no Brasil, escolta policial, porque as ameaças já estavam ultrapassando os níveis aceitáveis, vamos dizer assim. Justamente. E hoje os tribunais têm as suas diretorias de segurança, muitos deles, que tem que dar esse suporte ao magistrado, porque sem esse suporte não tem como ele continuar a exercer a sua função, o seu trabalho. Só uma curiosidade minha, assim, essa escolta policial, como é que vocês encaram? Eu sei que do ponto de vista de segurança, ela é imprescindível, mas para vocês, assim, no dia a dia, na vida pessoal de vocês, como é que interfere uma coisa dessa? Não deixa de limitar suas ações, mas o magistrado, muitas vezes, mesmo não gostando, há uma determinação no sentido do corpo técnico da segurança que senta com o magistrado, conversa com o magistrado e mostra ele a necessidade daquilo. Muitas das vezes a reação vai caso a caso. O colega muitas das vezes não gosta porque limita determinadas ações dele. Pois é, a vida pessoal não fica afetada? Fica afetada. Mas, como eu disse, existem alguns ônus da função, da função que o magistrado tem que entender e tem que exercer, sabendo que aquela escolta, aquela proteção e as limitações para a própria segurança dele, a própria segurança da família e também para que ele continue tendo condições de exercer a sua função de forma rígida, correta, sem que as ameaças venham influenciar nas suas decisões.
Pois é, sem que as ameaças venham a influenciar nessas decisões, mas de alguma forma, quando um magistrado, numa cidadezinha lá do interior, vamos dizer assim, ele é ameaçado, ele tem tiros disparados contra a sua residência, ele tem algum tipo de ameaça, isso não vai influenciar em nada no trabalho dele? O fato dele se sentir inseguro dentro daquele município, o fato dele não saber, pode até saber quem foi, mas ele nunca vai saber de onde vai partir o ato, não deixa ele meio preso? A partir do fato criminoso contra o magistrado, ele vai tomar muito mais cuidados. Primeira coisa, ele vai tomar muito mais cuidados. Se tiver colocado a disposição de escolta policial, como nos casos de tiros, com certeza tem que vir, ele já tá... por favor, tem que ter a escolta policial. Então, como a gente falou, há uma limitação, vão ter limites, vão ser colocados limites para a própria segurança dele, muitas das vezes para a própria segurança da família do magistrado. Agora, eu entendo que, tendo essa escolta, tendo as condições de segurança no fórum, na sua residência, no seu dia a dia, apesar daquele fato marcar de forma negativa, eu entendo que se tiver as condições de segurança, ele vai continuar exercendo a sua função de forma isenta, de forma imparcial, o que é mais importante. Ele precisa dessa sensação de segurança, ele precisa dessa saber sensação. Que está seguro para desenvolver, como todo mundo, claro. E a gente observa em comarcas pequenas, que a própria população quer isso, né? Sentir que o magistrado, aquela figura do magistrado, aquele que vai dizer, vai julgar o seu semelhante, vai julgar aqueles moradores daquela comarca, que ele pelo menos tem essa segurança de decidir, seja quem for que estiver envolvido no processo. Para não ter que dizer assim, ele foi ameaçado, agora ele não vai mais fazer nada. Certo. Pode dar essa sensação de impunidade, passar essa sensação de impunidade para a população. Ou ele não vai ter condições de julgar, em tese, aquelas pessoas reconhecidamente como poderosas em determinadas cidades. Então, a própria população tem que ter a certeza de que... É delicada, né? Muitas das vezes delicada, mas como eu falei, isso são os nossos ônus da profissão, ônus da função. O magistrado, ele sabe que em determinadas situações ele vai ter que tomar decisões, e isso, muitas das vezes, o agir diário dele, sempre aplicando o que é justo, o que é jurídico ao caso, isso é que dá verdadeiramente legitimidade, autoridade ao magistrado. Não é só a assinatura do termo de posse, a atuação dele lá de forma imparcial, isenta, fazendo valer a lei para quem quer que seja. E até para ele mesmo, ele não se servindo da lei. Então, na verdade, ele fazendo cumprir a lei, isso é que dá legitimidade, isso é que dá autoridade perante a comarca que ele serve, perante os habitantes da cidade onde ele está trabalhando. Pois é, daí a gente pode concluir que para exercer o cargo de magistrado, de juiz em qualquer comarca que seja pequenininha, seja grande, seja lá qual for, o juiz ele precisa de vamos dizer assim, um apoio psicológico, um perfil psicológico bem formado. Ele não pode se deixar influenciar por quase nada. Ele tem que trabalhar, claro, o preparo do profissional tem que ter a parte física, ele tem que se cuidar, porque senão ele não vai ter saúde para exercer a sua função. Claro, ele, de alguma forma ele tem que ter esse trabalho psicológico. É outro ponto em que hoje há um trabalho muito grande quanto à saúde da magistratura nacional, porque foi feito levantamentos em que muitos magistrados estavam com problemas de saúde por conta do trabalho, da pressão, da carga de trabalho excessiva. Então isso daí também tem que ser cuidado, é um outro braço que a associação também tem atuado, a segurança, mas também as condições físicas, psicológicas, mentais, para que ele possa exercer aquela função de forma isenta, imparcial. Se nós não estivermos bem fisicamente, mentalmente, não temos como exercer nem mesmo atos diários, atos da vida cotidiana. É verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalinho de novo, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com o doutor Ângelo Santos aqui. Um minutinho só, a gente volta logo.
Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o Dr. Ângelo Santos. A gente estava falando dessa maturidade psicológica, vamos dizer assim, que o juiz tem que ter. E a gente esteve falando até agora só do que acontece nas comarcas, do que acontece com o juiz de uma forma quase isolada. Mas e nos fóruns? A gente também tem visto muitas agressões, vamos dizer, não é só ameaça no caso, agressão mesmo a juiz, da magistrada dentro dos fóruns. Isso, outro ponto que nós também temos trabalhado muito, né? A associação em 2014 conseguiu junto ao tribunal a criação do Fundo de Segurança, porque nós sabemos que o investimento em segurança no interior dos fóruns, nos fóruns em geral, é responsabilidade do Poder Judiciário. E muitas das vezes, em regra, esse investimento em segurança é um investimento alto. Precisa de um investimento muito alto. E sempre nossos pedidos tinham uma barreira que era o orçamento. E esse fundo de segurança foi justamente para destinar determinada quantia para que esse investimento do fundo de segurança seja voltado para a segurança de fóruns. E aí, quando a gente fala segurança dos fóruns, não é só segurança do magistrado, porque nós temos os servidores que trabalham lá, os advogados que estão lá, os promotores, os defensores, todos os atores do sistema de justiça. Né? E o próprio jurisdicionado, a própria comunidade que está para participar de uma audiência, todos que estão resguardada de alguma forma. Então, com esse fundo, nós observamos que iniciaram investimentos nos fóruns. Então, hoje nós temos alguns fóruns com segurança armada, com vídeo monitoramento, com pórticos de entrada, detector de metais. Então, esse investimento tem ocorrido de forma gradativa nos fóruns do Maranhão. Claro que a associação tem pedido que esse avanço venha atingir na sua totalidade todos os fóruns. Isso é necessário. Então, esse fundo de segurança pode nos dar as condições financeiras e orçamentárias para que esse investimento ocorra. O senhor poderia dizer que aqui a gente já está num nível satisfatório nesse sentido? Quer dizer, a gente já avançou o suficiente para dizer, pelo menos nos fóruns, de alguma forma, tem mecanismo de segurança que pode resguardar a integridade de todos? Hoje eu posso falar que nos últimos 2 anos o investimento foi muito grande em comparação aos anos posteriores, né? O que, em virtude da criação desse fundo e de dar condições financeiras orçamentárias para esse investimento. Então, a partir da criação do fundo, que foi uma luta da associação, uma luta da classe, e dando condições para esse investimento, nós temos agora como exigir, olha, tem a disponibilidade financeira, tem a disponibilidade orçamentária, então a destinação tem que ser voltada para a segurança. Vocês acompanham isso? Nós temos tanto na comissão de segurança do tribunal, como também existe uma comissão junto ao fundo de segurança, todas essas comissões, bem como a diretoria de segurança do tribunal, nós temos representantes da magistratura, muitas das vezes indicados pela associação. Ok. A gente falando dessas coisas, no aumento dessas agressões, dessas ameaças e até do crime de uma forma geral, né? A gente viu aquela juíza que quase atearam fogo nela dentro do fórum, né? De alguma forma isso reflete, doutor Ângelo, o trabalho que vem sendo desempenhado pelo judiciário. Hoje a gente tem o judiciário como uma válvula de escape daquilo que a gente ficava com vontade de falar e não falava, com vontade que acontecesse, não acontecia nunca. Mas hoje a gente parece que está vendo que a coisa está funcionando de uma forma mais rápida, está dando uma resposta que a gente queria ouvir. Isso pode ser um reflexo dessa situação? Como eu falei, a toda ação existe uma reação. Pode ser que a revolta em determinadas decisões pode ocorrer por essa resposta mais rápida do judiciário, mas o judiciário, ao mesmo tempo que ele é criticado muitas das vezes, ele é cada ano mais procurado pela população para a resolução dos seus conflitos. A gente costuma dizer que dos litígios mais simples ao impeachment passa pelos corredores judiciários, né? Toda e qualquer discussão, todo e qualquer problema da nação passa pelo judiciário, seja na justiça estadual, seja na eleitoral, seja na trabalhista. Então, o judiciário hoje participa com suas decisões e, claro, com o poder que nós temos hoje de comunicação, o cidadão acaba conhecendo mais o judiciário, conhecendo as suas decisões, conhecendo a sua participação na sociedade. Claro
que as nossas dificuldades também são apresentadas. Sim, sim. E essas dificuldades, o judiciário tem observado essas dificuldades e tem uma das maiores críticas do judiciário é a morosidade. Nós temos trabalhado cada vez mais as metas do CNJ quanto à resposta. Então a gente observa que o judiciário tem buscado melhorar e tem buscado melhorar essa celeridade na resposta para que o jurisdicionado continue a acreditar que determinados litígios podem sim, existe um órgão que ele pode confiar porque a resposta vai vir. Pois é, e vocês sentem que essa confiança tem aumentado? A gente sente a partir do momento em que cada ano que passa o judiciário é mais demandado ainda. Cada ano que há uma reclamação, a população ao mesmo tempo que muitas das vezes existem as críticas, como eu falei, mas cada vez mais ela é demandada. Então se ela busca, é um sinal de que continua acreditando no judiciário e cabe a nós, magistrados, com toda certeza, melhorar. Nossa função é melhorar essa prestação jurisdicional. Nós temos que ter essa consciência de que o jurisdicionado acredita no trabalho judiciário, que nós temos a nossa função, formamos o poder judiciário, temos que dar resposta, temos que fazer a nossa função cada vez melhor. E tomara que vocês consigam fazer cada vez melhor e que a gente confie cada vez mais e que as respostas apareçam, a gente vira um círculo, né? Isso. A gente confia, vocês trabalham, a resposta vem, a gente continua confiando. E a gente continua tentando melhorar essa resposta à população. A gente sabe que a população confia e busca no judiciário essa melhoria. Ok, nós vamos continuar confiando, esperando que as respostas vão vir com toda certeza. Vai melhorando cada vez mais até a gente chegar a um nível aceitável que a gente diz. O judiciário está atuando, essa morosidade diminuiu, é porque esse gargalo, como costuma se dizer, né? Esse gargalo de processos, dessa coisa toda, dessa trabalheira, vai tomando um rumo mais natural e a gente chegue no estágio mais bem, vamos dizer, aceitável para todo mundo. Com certeza. Doutor Ângelo Santos, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Bom dia para você. Bom dia. E você já sabe, tudo isso que eu e o doutor Ângelo conversamos aqui fica à sua disposição no nosso site, é o al.ma.leg.br, e você também pode encontrar tudo isso nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã, com notícias, com entrevistas, com tudo que você precisa para tornar o seu dia bem informado. Tchau e até a próxima.